Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Meio Ambiente em Revista. E a nossa cidade, como todos sabem, tem sido alvo aí de tempestades, de vendavais, né? E isso tem trazido muitos problemas, tanto para o cidadão quanto para o poder público, né? Com residências que são invadidas pela água, com residências que o seu telhado não aguenta a força do vento, com telhas que não aguentam também, não suportam o peso e o impacto do granizo e são perfuradas, trazendo um grande transtorno para toda a cidade, tanto para o cidadão comum quanto para o poder público. Há notícias de que só este último vendaval com as ventanias teria trazido um prejuízo só para o poder público, fora a parte privada, né, dos gastos que o cidadão terá, só o poder público teria trazido um gasto aí, um custo de 14 milhões de reais. E a grande pergunta é essa: nós vamos ficar a cada vendaval, a cada ventania, simplesmente substituindo o material que foi depredado, que foi estragado pelo mesmo tipo de material? As residências que foram construídas em áreas de risco, elas serão de novo reconstruídas nas mesmas áreas. Isso quer dizer o quê? Se não houver um planejamento, se não houver uma estratégia do poder público para que isso tudo tenha uma solução, nós só vamos a cada ventania, a cada vendaval estar renovando os gastos com esses problemas, porque, segundo informações, a chuva de granizo, por exemplo, ela tende a ser algo mais frequente na nossa região e no nosso estado a partir de agora, por todos os fatos aí que tem no meio ambiente, né, que estão acontecendo e que essas tempestades estão começando a se tornar mais frequentes. Então, ou o poder público e o setor privado também começam a pensar em soluções, ou teremos apenas renovado o custo público e privado também para remontar todo o cenário que havia antes da tempestade. Para conversar com a gente sobre essa questão dos telhados, questão das telhas, questão de resistência das telhas também, e o que seria mais viável para que chegássemos aí a uma solução mais perene para esse problema, está com a gente hoje o professor Marcos Vaguete, da UFSM. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rogério. Qual é a função, por exemplo, que quando você fala numa casa, a gente pensa na casa, né, começando de maneira normal, né? O alicerce, a casa e o telhado. O telhado, cada uma dessas partes tem a sua função. Qual é a função do telhado hoje numa casa de moradia, né? Numa residência? Construtivamente, então, nós temos que pensar o seguinte: tem a função do telhado. Tá? Nós temos que pensar assim, em termos residenciais, nós temos telhas cerâmicas, né? Que seriam em torno de 51% a 52% de utilização em telhas cerâmicas, isso aí já são dados agora por último. Primeiro é a cerâmica, né? Sim. E em torno de 47% de fibrocimento, tá? Em termos de uso, né? Então o fibrocimento ele já está em larga escala, né? Em termos de projeto. Bom, o que seria o fibrocimento em primeiro lugar, né? Fibrocimento seria a composição de fibras mais o cimento, tá? Então o cimento Portland comum, né, que se utiliza para a fabricação da telha, com fibras. Essas fibras podem ser o amianto, tá, ou fibras sintéticas. Nós podemos ter fibras sintéticas. Então está isso aí muito agora na utilização, em termos de pesquisas, estudos, a utilização de fibras sintéticas na fabricação, em decorrência dos problemas do amianto, né, em termos da saúde, prejudicial à saúde. Então a engenharia está avançando em utilizar telhas de fibrocimento, mas com fibras sintéticas, né? Fazer a mesma estrutura, só que em vez de fibrocimento, fibra sintética. Fibra sintética. Bom, o amianto então é uma fibra natural, né, mineral, e ele o Brasil é um quinto maior produtor mundial, né, de amianto, para você ter uma ideia. Então nós temos em larga escala a utilização no mundo inteiro. E o estado de Goiás... Por isso que essa telha é tão difundida. É tão difundida, então ela é bastante utilizada, né? Então nós temos o estado de Goiás o maior produtor em termos mundiais, né? No Brasil e em termos mundiais. Então o amianto seria uma fibra natural, né? Proveniente então de rochas, segmentos de rochas, né? A decomposição faz e tira o amianto. O amianto então são fibras
e que é utilizado na indústria para a fabricação das telhas. Mas essa telha de amianto vem até justamente nessa primeira pergunta, né, da função do telhado. A gente sabe que a função do telhado é proteger das intempéries. Sim, né? perfeito. Mas e quanto à segurança hoje? Porque do jeito que está vindo essa chuva hoje, com o granizo cada vez mais frequente, há alguma norma que diga que em matéria de granizo ela tem que ter suportar um tamanho de granizo? Existe alguma coisa, normas técnicas sobre isso? Bom, as normas, o que eles fazem, as normas em termos de ensaio? As normas fazem os ensaios básicos, seriam os de permeabilidade, porque ela tem que ter estanqueidade, sim, a água, né? Essa é a função principal. A estanqueidade é a água, ou seja, ela tem que ser, dentro dos ensaios de absorção da água que eles passam, está dentro de conferindo um certo adequado valor dentro das normas que possibilite ter uma mínima absorção, né? Ou seja, é repelente à água. Então, com isso, nós temos estanqueidade à água. Depois, a resistência à flexão. Então, tem ensaios específicos de tração à flexão que se faz para ver realmente qual é o peso que ela suporta, né? Então, qual é a função? É de alguém trabalhando no telhado, né, ter um suporte. Então, as normas falam, né, das telhas cerâmicas, em termos de, por exemplo, essa capa canal de cerâmica, ela aguenta em torno de um peso de 130 quilos e não rompe, quer dizer, que é uma carga de trabalho, né? E essas telhas de fibrocimento, por metro, em torno de 500 kg é o mínimo em cargas de ruptura. Então, nós temos valores que especificam dentro de normas, né, e que são testadas em laboratório, pelos ensaios. Então, nós temos ensaios de retilineidade, que seria a retidão da telha, para possibilitar o encaixe perfeito, porque aí está um outro problema, né? Porque se ela é mal encaixada, ela te permite a passagem de vento, outros problemas, né? E a água, conforme a inclinação do telhado, a própria água. Então, nós temos esses ensaios que certificam. Então, são 3 ensaios básicos: a retilinidade, a absorção, que é a permeabilidade, e a resistência à flexão. São os 3 ensaios principais. Essa resistência à flexão, não que seja um impacto, é colocado um peso, nesse teste é colocado um peso de tantos quilos em cima da telha, e a telha sem impacto nenhum, ela é obrigada a resistir. Então, agora, com um impacto, certamente, né, e hoje os nossos granizos estão vindo de tamanho avantajado, tamanho de ovo, tamanho de laranja, né? E que certamente eu li esses dias que um granizo de 4 centímetros ele pode chegar no telhado a uma velocidade de 120 km por hora. Sim, isso então, justamente. Então, assim, então qual é a função do telhado? A função do telhado é dar estanqueidade e ser autoportante e transferir os esforços de uma forma adequada para a estrutura, no sentido de, com pressões de vento e tudo, ela ser capaz de suportar tudo isso. Mas quanto a impacto, realmente, ele tem... Por quê? Porque é difícil ensaiar, é difícil saber o tamanho da pedra, né? A velocidade que vem. Então, isso aí são ensaios específicos que não tem como tu avaliar ou quantificar em termos práticos, porque são eventos localizados, entende? O que isso pode fazer? É talvez, num futuro, que permita fazer ou inserir numa própria norma a questão de um ensaio, porque isso aí tem que ser padronizado, tem que ser certa forma de fazer um ensaio que replique ou que implique, né, numa aceitação frente às adversidades, né, frente ao fenômeno em si, né. Então, nós não temos, assim, o que pode ser feito é, talvez, então, ou colocar dentro da norma um ensaio específico, ou criar uma norma em função só desses eventos, né. A preocupação é justamente essa que a gente falava aí no início do programa. A cada evento a cada evento climático, tanto o cidadão, pela sua solidariedade, que vai lá ajudar, e quem sofreu essa perda também gasta para recompor tudo aquilo que o vendaval fez perder, né? E parece que nós estamos somente renovando isso, esperando o próximo vendaval e a próxima chuva de granizo. A preocupação é essa: quem tem a incumbência de tentar mudar alguma coisa nesse sentido? Vamos pegar somente as telhas, vamos pegar a parte do telhado. Quem é que teria hoje, no Rio Grande do Sul ou no Brasil, a incumbência ou a tarefa de, vendo o histórico que está acontecendo, né, da frequência já de chuvas de granizo, com pedras cada vez maiores,
Qual o órgão que teria a incumbência de, vendo tudo isso, tomar uma providência na melhora da qualidade, da resistência da construção das telhas? Que órgão seria esse? Tá, então é assim, ó, existe desde 2012 uma lei, 12.608 de 2012, que ela fala nas políticas nacionais de defesa civil, né, de prevenção a acidentes e defesa civil. Então, os órgãos públicos teriam essa incumbência de ver o quê? De fazer as previsões, até para se enquadrar nessa lei, de fazer previsões em termos de município, em termos de estado, de quando que poderiam ocorrer as catástrofes naturais, né? Que seriam as enchentes, inundações. Essas previsões o município através do histórico ele poderia fazer essa previsão. De possibilidade de granizo, né? Que nós temos áreas de risco. Sim. Né? Tem áreas que tem mais, por exemplo, Itara é uma probabilidade de ocorrer esse fenômeno. Então o município tem que ter essa incumbência de primeiro fazer um estudo, né? Através dos seus engenheiros e técnicos, geólogos e tudo, de quais são essas áreas de risco, através de um mapeamento geotécnico. Então existe essa preocupação de autoridades de fazer esse primeiro momento. E depois de colocar a engenharia em função desses problemas, né? Ou seja, adequar construções para que resistam a esses problemas, esses fenômenos naturais. Bom, uma coisa é os deslizamentos de terra, né? Fazer as áreas de risco e fazer contenções de encosta, né? Fazer muros de arrimos, cortinas de contenções que viabilizem isso. Então já sabe que vai acontecer, então o poder público, então seria o caso do município, fazer esses estudos e fazer as previsões e chegar com uma parte de engenharia bem adequados para essas situações, esses locais de risco, né? Bom, quanto à construção em si, normalmente se faz uma construção não prevendo riscos extremos. Sim. Pois senão, então, né? Se nós estamos no Japão construindo, nós temos que ver os avalos físicos. Os terremotos, né? Então, os prédios já são construídos dotados de amortecedores, sistemas de atenuação das vibrações. Sim. Então, nós temos casos específicos. Lá a prevenção está funcionando. Funcionando. Então, o que nós temos? Se nós vamos dotar todas as construções de vários mecanismos para que não resistam a uma catástrofe de quando em quando, né? Sim. Então nós estamos dispendiando muito recurso, né, em termos de construção. Sim. O que tem que se viabilizar? Sabendo que certas regiões, através do estudo, existem esses problemas, então vamos focar, por exemplo, telhas em Itaara, né? É inadmissível colocar uma telha de 4 milímetros. Uma 6 milímetros já é problema. É problemático 6 milímetros. 8 milímetros tem no mercado de fibrocimento? É uma pergunta, não se tem de 8 milímetros. Então, o caletão, então possibilitar que essas áreas onde se enfrente mais esses riscos tenham condições de viabilizar uma telha menor, né? Porque o cidadão que vai construir, que não tem, que vai construir a sua casinha ali, a primeira casa e tal, ele vai construir da maneira que dá, da maneira que o seu orçamento permite. É lógico que se tem no mercado uma telha que é barato, que vai me dar cobertura, que não vai chover para dentro de casa, eu vou escolher essa telha. Só que eu acho que é aí que entra o poder público, dizer que a partir de agora as telhas para a minha região elas têm que ter minimamente essas especificações. Tanto, para certas regiões de risco. Então assim, Rogério, quando eu te falei na lei, os municípios têm que se enquadrar na lei, porque senão eles não recebem os recursos vindos do governo federal para efeito quando há esses problemas de inundações, tudo, eles não vão acabar recebendo, porque eles não têm um plano, entende? Sim. De ação contra isso. Como é que eles vão, né? Então eles têm que se enquadrar primeiro em fazer esses estudos para poder dizer assim, agora eu estou na situação de risco que os meus técnicos vieram e viram que isso ia acontecer, entende? Previsões, existem estudos meteorológicos que fazem essas previsões. Então eu tenho a situação, por exemplo, no Rio de Janeiro, deslizamento. Então eu sei que o solo é com aquele problema, então existe um fator local que então eu tenho estudo para isso. Então vamos ver o quê? Vamos viabilizar que quando ocorra o sinistro, eu tenho a possibilidade de utilizar recursos federais para absorver, né, ou para melhorar, para tentar minimizar. Mas me parece que, eu estou falando assim, que o município, por exemplo, tem que fazer esses estudos baseados no histórico, né, das tempestades, das intempéries. O município teria condições de fazer isso, para tentar minimamente antever aquilo que vai acontecer e poder nos preparar para isso, né? Me parece que Santa Maria, com as universidades que nós temos aqui, com a qualidade
de estudos e de pesquisas que nós temos aqui, me parece que isso está caindo de maduro. A gente poder se adequar melhor às intempéries. Chuva de granizo, eu tenho certeza que vai vir de novo. Eu só não sei se vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas que vai vir, vai vir. Então, se eu sei que vai vir, por que eu não vou me preparar? E nós temos todo esse arcabouço então, de conhecimento técnico aqui à disposição e nós estamos utilizando. Então, as previsões em termos globais são aumentos de temperatura na Terra. A gente já sabe disso aí. Então, nós sabemos que o aquecimento global está influenciando em diversas coisas dentro do nosso ambiente do dia a dia. Né? Nós temos terremotos, maremotos, catástrofes, furacão Katrina. Então, tudo isso aí são coisas que já estão acontecendo e de uma forma desorganizada. Tá? Sim. Então, nós não sabemos, nós estamos como prever. Tá? Mas aí, assim, qual é a função de uma universidade? É viabilizar estudos, tá? Que possibilitem testar uma telha com melhor capacidade, tá? Fazer um projeto de construção que atenda a certas demandas de situações de risco, né? Então, viabilizar construções que possam atender isso aí. Então, a universidade está fazendo, está trabalhando. Só que aí que está, a demanda é específica para quê? E a universidade tem que trabalhar nessa demanda e de situação de risco. Então, quais são as dificuldades do município? São essas. Então, vamos viabilizar uma parceria entre universidade e prefeitura ou órgãos municipais, né, em que possa trabalhar em conjunto e desenvolver estudos. Né, me parece que principalmente na área do meio ambiente, né, da ecologia como um todo, do meio ambiente, a gente é subaproveitado o material humano que nós temos aí nas universidades. Por quê? Se tu for na internet, é só tu pesquisar, tu quer um tema, pesquisa na internet, tu vai ver que tem um trabalho acadêmico. Tem de pós-graduação, né? Defesa de pós-graduação sobre determinado assunto, com estudos ali que foram elaboradíssimos, né? Aquilo fica parado na internet ali. A gente não tem um aproveitamento daquilo ali, ou seja, nós estamos desperdiçando o material humano, o conhecimento técnico que nós temos. Né? Então, assim, eu te digo, na realidade que eu vivencio, né? Nós temos um grande potencial, tá, em termos de pesquisadores. O que acontece é que muitos trabalhos acabam se disseminando, não tendo aquela importância devida. Né? Não tem prosseguimento. Não tem prosseguimento. Então, existem os estudos, realmente existe muita produção que não tem a função específica, né? Que nós sempre temos know-how, né? Tecnologia nossa. Sim. Então nós temos que viabilizar produtos que sejam patenteados pela universidade, entende? Que possibilite, tipo um tijolo de solo cimento. Né? Vamos fabricar um tijolo que seja com sistemas de encaixe, que lá na China eles estão estudando isso aí. E por que nós não podemos desenvolver uma tecnologia para o mundo inteiro? Entende? Nós temos que começar a ter soluções mais práticas e realmente voltadas para a comunidade. Então nós temos que ter essa... Parece que está faltando algum elo nisso, né? Por quê? Porque nós temos o conhecimento, ou seja, nós temos os projetos, temos as ideias, nós temos a demanda lá na ponta que essas intempéries, essas tempestades estão cada vez nos dando mais demanda. O que está faltando, né? Entre os nossos projetos que nós temos e entre essa demanda toda que está vindo e nós não estamos preparados ainda. Alguém precisa fazer esse elo. E para mim esse elo é feito sim pelo poder público. Nós podemos de repente unir as prefeituras aqui da região, porque, por exemplo, não adianta nada eu querer construir esse tijolo ecológico, por exemplo, se não vai ter demanda. Né? Agora, se a região toda se interessar, porque o granizo não foi feito só a Santa Maria, né? Ele teve pela região, ele teve pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter que nos acordar para isso aí. Certamente, se houver, então, a união de todos os setores, nós, no futuro, poderemos dizer, caiu granizo, sim, em Santa Maria. Os efeitos foram estes. Tivemos 2 casas destelhadas e 4 casas quebraram as telhas. Já seria uma grande notícia em vista do que é hoje, né? Mas então se produz e se faz estudos, né? Mas tem que dar mais visibilidade, ou tem que estar mostrando mais para a comunidade como é que isso pode ser na vida cotidiana e prática uma melhora. Por exemplo, então construir casas com telhas de fibrocimento 6 milímetros, será que é adequado para a nossa região? Já se mostra que não, né? Sim. Por quê? Porque nós temos muita reposição. Será que é inteligente ficar trocando telhas a cada sinistro? Não tem muito sentido. Então vamos prever uma telha, fazer uma previsão de telhas que possa resistir ao granizo. Como as Tetra Pak, né, outros tipos de telhas,
que são estudos que são viabilizados e que pode... Essa Tetra Pak, ela tem chamado a atenção, a gente dá uma pesquisada na internet, a gente já percebe isso, ela tem chamado a atenção justamente por se oferecer, se mostrar como mais flexível e mais resistente ao impacto. Ela num primeiro momento, ela tem uma certa resistência, ela tem a resistência adequada por norma e ela tem o principal, que é a maleabilidade, a flexibilidade, devido a estar triturado o plástico, plástico e o alumínio. Da embalagem do embalagem de leite de caixinhas de longa vida, né? Então nós tiramos o papelão e colocamos o alumínio e o plástico no triturado, com resinas e tudo, e fizemos a composição da telha. Então isso é uma tecnologia que existe. A espessura dela? De 8 milímetros, né, que possibilita. Né? Hoje as de fibrocimento, as mais comuns, as mais utilizadas, são de 4 milímetros. Perfeito. E eu fiz um levantamento em termos de custo. Sim. Então a telha de 6 milímetros de fibrocimento, ela está ao redor de R$20 por metro quadrado. Assim em termos de metragem, né? Sim. Não por unidade. E a telha de Tetra Pak está em torno de R$25 o metro quadrado. Então, tu está trocando uma telha de 6 milímetros, qual é o custo? Em torno de R$20 o metro quadrado. Né, de cobertura. E a telha de Tetra Pak em torno de R$25. R$25. Que é 8 milímetros. 8 milímetros. Então, tu está saindo de uma telha de 6 milímetros para 8 milímetros e com possibilidade de resistência a esse tipo de intempérie. É bom entender que ela não vai evitar, você pode garantir que vai evitar, porque daqui a pouco vem uma pedra tamanho de bola de futebol aí, tu vai. Não tem. Mas, enfim, então, o que você busca é uma melhor qualidade, uma maior resistência desse material para que o morador possa se sentir um pouco mais seguro. E tu acha que essa Tetra Pak é o caminho? Eu acho que entre os produtos que estão sendo lançados, com inovação em termos de ambientais também, esse aí seria uma solução bem factível. Sim, porque se nós fôssemos... E tem disponível em produção industrial. Então não é uma telha assim que está sendo estudada, ela já foi estudada, foi certificada, passada pelo IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e com certificação, né? Então tem certificação que atestam a qualidade, a resistência, durabilidade, todos os testes. E por que tu acha que isso não é tão difundido assim quanto o amianto? Eu acho que é um produto mais recente, né? Então como o tradicional amianto, então ele não chamou ainda a atenção. E até parece que é uma questão cultural também, né? A gente ser curioso, vai botar telha, né? Quando vai fazer uma casa popular, vai botar telha, olha o tipo de telha. Olha o tipo de telha, já vai direto na mente. Por quê? Sim. Porque o madeiramento, porque é tudo mais fácil e tal. Uma curiosidade que eu tenho assim, vamos supor, por enquanto a gente não tem ainda a Tetra Pak ou um tipo de telha que também possa dar essa resistência, né, de uma maneira mais acessível de preço, né, para o cidadão. Eu tenho só a telha de fibrocimento. O ponto do telhado, em vez dele ser com tipo de madeiramento, né? O tipo de madeiramento, em vez de ele ser com 30% de decaimento, se ele for com 45%, se ele for com mais, mesmo sendo de fibrocimento, ele tende a ficar mais resistente à ação do granizo? Não, assim, as inclinações são técnicas, né? Sim. Para o quê? Para fazer o corrimento e o escoamento da água de uma forma adequada. Sim. E que não também possibilite a velocidade de água. Então, se tu começa a fazer muita inclinação, talvez tu proteja de uma certa intempérie, que ocasionalmente vem a ocorrer, mas tu corre o risco de duas coisas: econômica, de fazer um telhado com maior madeiramento, e também a questão da velocidade. Então tu teria que ter calhas apropriadas para receber esse escoamento, né? Ou até... Então, isso aí, tecnicamente... Mas é inegável que, em matéria de granizo, se o granizo ele bate praticamente de chapa hoje, né, no Brasileiro. Quanto maior a inclinação, em princípio, né, temos assim, porque também o granizo pode cair com uma angulação também, né? Sim. Em relação à horizontal. E comparativamente, assim, quais as vantagens e desvantagens do amianto em relação a essa da Tetra Pak? Olha, do amianto, existe realmente esse risco à saúde que é tão propalado? Existe o amianto, sim. Os estudos são bem contundentes em que primeiro a fabricação dele geram fibras e essas fibras de um tamanho geram fuligem. E essas fuligem na fabricação
podem prejudicar os próprios funcionários na fabricação da telha, né? Que já tem estudos. De saúde, né? Sim, né? Em termos de saúde. A vida útil, vamos dizer assim, do trabalhador, né? O período útil. Então, claro, que para os Estados Unidos e outros países já nem utilizam mais o amianto, né? Nem a fabricação de caixas d'água, nem muito menos para telha. Então, eles já estão com uma tecnologia de fibra ou cimento, mas com adição de fibras poliméricas. E lá parece que tem muito mais pesquisa também sobre a resistência das telhas, até por conta da neve que acumula em cima dos telhados também. Também tem outro inconveniente, que seriam catástrofes naturais dentro de regiões, né, Canadá, Estados Unidos, onde tem essa... E até Tetra-Pak, por exemplo, daí não tendo essa questão de ser cancerígeno e tal, e mais resistente, eu acho que no fim, se conseguirmos aí dar um nível de produção, né, para essas telhas, certamente deve baratear mais. Eu acho que assim a evolução já tem que começar a ter uma outra forma de pensar no sentido de utilização, né? Nós não podemos ficar utilizando para regiões em que sejam de risco telhas de fibrocimento. Isso já é uma coisa meio que... Então nós temos que ver tecnologias de fibrocimento, que eu digo, essas telhas que utilizam hoje em dia, né? Sim. Agora, se vem um material no mercado, por exemplo, alguma telha específica de fibrocimento com maior resistência, pode ser utilizada, né? Dependendo do custo também, né? E parece então que tem que mudar um pouco alguma coisa tem que ser feito. Li também que se tu aumentasse, se a fábrica aumentasse o volume de fibras ou de cimento, da própria telha de fibrocimento, já ficaria mais resistente. Encareceria, mas também ficaria mais resistente e talvez não precisasse trocar tão seguidamente, né? Esse que é um detalhe. Nós temos, hoje a gente está aqui conversando sobre os efeitos, né, das catástrofes naturais aí sobre a nossa região, que tem acontecido, e uma das coisas que se notou também, professor, é o grande número de postes, né, que caíram. E cada poste que cai, se cair um poste, é lógico que vai ficar uma região mais restrita, né, sem energia. Caindo 400 postes vai ficar uma região mais ampla. Rapidamente assim, professor, um comparativo, só para o nosso pessoal entender, entre poste de madeira e poste de concreto. Não, assim, a questão de durabilidade, porque o que está caindo agora é a questão que já vem num processo de apodrecimento há muito tempo. Então, esses realmente, você tem que fazer a troca do poste. Sim. Então já tem uma vida útil em certo momento. Porque a madeira em termos de resistência a peso, é um dos melhores materiais que tem de construção. Porque ele pesa e ele tem muita resistência em fator de seu peso, né? Comparado com o aço ou com o concreto. Tá? Agora o poste de madeira... Para esse vento lateral, que é o que tem... Não, ela tem resistência. Esses tipos de... Claro que não estamos falando de ventos acima de... Outra coisa, nossas construções, né? A isopleta de ventos, que seria onde você faz os cálculos em função dele, nós estamos numa região em torno de 40 a 45 metros por segundo, que daria em torno de 150 km por hora. Então as construções têm que ter dotadas no seu projeto de cálculo com uma resistência a esse tipo de vento, a esse tipo de situação extrema. Né? Então, nossos postes são dimensionados para isso. Tá? Mas é correto, porque todo mundo hoje está pedindo poste de concreto no lugar dos de madeira por ser mais resistente. Isso tá, mas então, assim, o problema da madeira, tá, em termos de madeira, é um dos mais resistentes. Mas ao longo do tempo, ele tem problemas intrínsecos, né, que seria problemas de retração. É muita retração, né? O inchamento, a umidade influencia muito no seu desempenho. Tá? Que é uma propriedade de anisotropia, que a gente chama, né? Ele tem que ter uma preparação toda especial para, né? Então, a madeira tem que ser ter uma preparação boa, com produtos que empreguem nos seus veios, né? Para poder resistir aos fungos, bactérias e todos os problemas comuns de ataque de madeira. E depois a inflamabilidade, né? Nós temos o problema também de fogo, né? De ação de fogo. Então, prender o fogo, quando vê, ele cai mesmo, né? Então, não tem. São coisas que a madeira não propicia. Então, ela tem uma certa resistência, mas que o ideal, então, frente ambientalmente, nós pensando, seria o poste de madeira. Tá? Por quê? Porque o poste de concreto, ele vai o cimento. E o cimento, se nós vermos a produção de cimento, que é o clinker, que ele é produzido em elevadas temperaturas. O cimento, este pó que nos chega a nossa...
ele é produzido com elevadas temperaturas. E essa temperatura para o ambiente é extremamente danoso, né? Sim. Então, a produção do cimento não quer dizer que... eu acho que se as concessionárias, enfim, conseguissem dar manutenção nos postes de madeira, seria ainda ambientalmente mais viável. Mais viável. O que teria que ser visto, por exemplo, fazer uma vistoria em postes para ver as situações dos postes em risco e fazer a troca pelo que poste. Em termos de durabilidade, porque as manutenções, ou seja, a preparação da madeira, às vezes não é adequada. Ela tem que estar numa umidade ótima, ela tem que ser impregnada de produtos. Sim. Então essa preparação, como às vezes ou muitas vezes não é feita de uma forma adequada, então eles têm uma durabilidade menor. Então o que eles fazem hoje? Eles trocam o poste danificado por um poste de concreto, que tem uma certa durabilidade também, né? Sim. Mas que tem uma vida útil bem adequada. Bem, então conversamos hoje aqui com o Dr. Marcos Baghetti, que é um engenheiro da UFSM, sobre essas questões todas aí, relativa à segurança, relativa à resistência dos materiais aí de telhas e postes. Queria agradecer ao professor mais uma vez por estar com a gente aqui no programa, dizer que é um prazer recebê-lo sempre aqui, seja sempre bem-vindo. Voltaremos semana que vem com mais um programa Meio Ambiente em Revista.